Olá, seja bem-vindo ao programa Um Contra Um. O entrevistado desta semana fez carreira como funcionário do Banco do Brasil. Na política, foi por 2 vezes, em momentos distintos, vice-prefeito de Rio do Sul. Uma no mandato de Nodi Pelizete e outra no mandato de Milton Obos. Garibaldi Antônio Airoso, o Gariba, também foi por um mandato prefeito de Rio do Sul. Agora é o nome do MDB como pré-candidato a prefeito de Rio do Sul. Gariba, seja bem-vindo ao programa Um Contra Um. Obrigado a vocês por nos darem essa oportunidade de estar aqui conversando sobre aquela cidade que a gente adora. A gente nasceu, né? Não é porque a gente nasceu, é que, na verdade, pessoas que vieram para cá também adotaram a cidade. É uma região muito boa, né? As pessoas têm muito carinho, acabam se apegando com todos os problemas que às vezes temos e tão recentes. Mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, conversando com a nossa população, que nesse momento a gente tem que estar mesmo envolvido, né, com as causas mais importantes do município, e tudo que a gente puder contribuir, a gente está à disposição. Gariba, inicialmente, posso fazer qualquer pergunta ou tem alguma restrição a tema? Absolutamente, fique à vontade. Então vamos lá. Você foi por 2 oportunidades vice-prefeito. Uma ao lado de Nodi Pelizete, outra ao lado de Milton Obos. Então você conhece bem as funções de um vice-prefeito. Na questão, na visão de cidade, de Rio do Sul, quem foi o prefeito mais assertivo nos 2 mandatos que você foi vice? Nodi Pelizete ou Milton Obos? No conjunto de obras e de ações. É uma pergunta que não dá para você responder objetivamente, né? Cada um tem uma forma diferente, tinha uma forma diferente de administrar e a sua formação, né? O prefeito Nodi era um prefeito mais ligado à área de humanas, né? Medicina, era um prefeito que era mais povão, assim, por dizer o nome, não que o Milton não seja, o Milton também, o prefeito Milton veio de uma família muito simples, né? Mas foram momentos diferentes também, né? Eu tive esses momentos em que a gente pegou a cidade numa situação, a prefeitura, por assim dizer, numa situação econômica bem complicada, né? Vice do prefeito Nodi, pessoa muito respeitada, de uma cultura maravilhosa, e até hoje Rio do Sul fala o seu nome, tem saudade, muitos de nós nasceram pelas mãos do Nodi. Eu acho que ele tinha uma linha e que ele deixou um legado muito bonito, tanto que quando nós fomos prefeitos, tivemos que construir a Lei da Cultura, resolvemos homenagear ele com o Prêmio Nodi Pelizete. Prefeito Milton, prefeito da área privada, né, da área de gestão, um prefeito que tinha muita capacidade, uma pessoa também de bom trato com as pessoas, ele chegava também em vários lugares com aquele seu jeito simples, humilde, mas é uma pessoa que cresceu, que teve uma vida diferente da do prefeito Nodi, né? Cresceu também como empresário. Teve a oportunidade de se relacionar muito bem com os governantes que ele conviveu, né? Sejam de oposição ou de posição, tanto que o Luiz Henrique, em certo momento da sua eleição, inclusive, pediu para nós apoiarmos a outra candidatura, e fui convidado pelo Milton já no primeiro mandato para ser vice, quando o doutor Jorge culminou como sendo vice dele. Mas um prefeito que também soube se relacionar, que eu acho que essa é uma grande sacada do prefeito, é de saber se relacionar com os poderes acima dele, indiferente à questão político-partidária, né? Tem que ser muito sereno, ter muita essa sabedoria, né? E o Milton teve esse momento, né? O Luiz Henrique, o nosso finado ex-governador Luiz Henrique, que soube também olhar pela nossa região, pelo Vale do Itajaí. Ele sempre falava publicamente que ele tinha muita gente da nossa região que ia para Joinville, por ser a maior cidade do estado em que empregava, né, a mão de obra, economicamente continua sendo. Então, houve aí os objetivos fecharam, o Milton foi muito proativo, né, e o Milton fez um bom governo. Eu espero, né, ter contribuído no segundo mandato, também foi um mandato um pouco mais difícil que o primeiro, mas são situações distintas. É muito difícil você comparar, a não sei que fossem 2 pilotos com o mesmo motor, né, que as coisas fossem muito próximas. Então, cada um no seu tempo fez o que pôde e certamente são respeitados hoje pela nossa sociedade como pessoas de bem, né, que deixaram uma história bonita para todos nós. E você, nessa experiência, nessas 2 oportunidades como vice, qual é o papel do vice-prefeito em um mandato? Porque ele tem que
Ele está ali, ele está junto numa campanha, ele tem um nome, ele angaria votos, mas na hora do mandato, você com essa experiência por 2 vezes, qual é o papel dele nas decisões? Ele é um conselheiro, ele tem 50% nas decisões, ele tem 30%, qual é o papel do vice-prefeito? Olha, muito boa essa tua colocação. Foram momentos que eu aprendi muito. Quando eu fui vice-prefeito por 2 vezes, quando tive um vice-prefeito e também com a doutora Carla, agora vice-prefeita desse governo. Constitucionalmente, o vice-prefeito está lá para substituir o prefeito nas suas ausências, nos seus impedimentos, e muitos deles agregam funções como uma secretaria, ou como conselheiros, ou como consultados, né? Então, assim, foi um grande aprendizado para mim, falando do Gariba, né? Porque o prefeito Nod me dizia assim: tu vai ter o teu gabinete, mas tu vai ficar bem pertinho de mim, tu vai cuidar de mim, mas eu vou cuidar de ti. Mas no bom sentido, para a gente poder trabalhar junto. Acredito que, quando há uma afinidade muito grande, o prefeito Milton disse: tu não vais ter o gabinete. O meu gabinete é o teu gabinete. Eu ia todo dia à prefeitura, usava o gabinete. O prefeito Milton me pediu para sair uma vez da sala quando ele tratou de um assunto específico do partido dele, né, que alguém lá foi fazer uma visita. Então, o nosso relacionamento foi sempre muito bom. Com o Jean, a gente também teve que amadurecer algumas coisas, tivemos um momento um pouco tenso, né, mas que chamei o próprio partido dele, na época, para a gente conversar. Olha, o próprio Jean queria um espaço para trabalhar, para ter a questão da gestão, a gente colocou uma secretaria à disposição dele. E a doutora Carla é outra pessoa que, assim, a gente olhando hoje, a gente pode pautar também, né? Uma vice-prefeita que está junto, buscou recursos. Ela fala para nós, nas reuniões internas nossas do MDB, que ela foi eleita para ser vice-prefeita, ela não foi eleita para ser contrária ou nada, ela vai até o último momento, tendo essa postura, respeitando o prefeito, contribuindo, tanto que voz corrente, também os números dizem o tanto que ela buscou contribuir, buscando verbas em Brasília. A doutora Carla foi uma excelente vice-prefeita, foi uma mulher, ela é uma mulher maravilhosa, e tem, né, como mãe, como delegada que foi, ali tem alguns espinhos, porque ela não dá para ela, não digo nem ajudar, mas, né, ela teve que, às vezes, tomar atitudes um pouco ruins para algumas famílias, né, infelizmente, é a lei, né? Mas ela é uma mulher que merece um destaque especial, assim como o Jean Delis, que também é uma grande pessoa, e eu tenho muito respeito por todos eles. E quando o senhor chegou a prefeito, o senhor até antecipou um pouco a minha próxima pergunta, é a questão da relação com o seu vice. Houve uma espécie de ruptura, tanto que vocês ganharam uma eleição e na eleição seguinte cada um seguiu o seu caminho. O que houve? Ele não soube ser o vice-prefeito, respeitar o limite do vice-prefeito, tipo, não, você está aqui, a sua opinião faz parte, mas quem assina e quem responde depois lá no Tribunal de Contas sou eu. O que houve? Realmente, isso é um momento bom para a gente esclarecer e para trazer essa experiência que você falou na pergunta anterior, né? Eu também aprendi muito nesse caminho. E isso vai ao encontro, inclusive, de quando o Nod disse para mim ficar muito perto dele, quando o prefeito também me trouxe para perto dele. E foi um aprendizado, porque a gente vem com muita vontade, quando a gente é novo, quando a gente não tem experiência, né? A gente quer participar, a gente quer fazer alguma coisa, a gente não entendeu ainda o papel da gente, né? E o Jean também veio com essa vontade, né? E eu tinha um compromisso com ele, de ter um gabinete, dele estar decidindo, e a gente fez, foi muito democrático o nosso governo, né? Foi muito democrático, tiveram 12 partidos, efetivamente, talvez a metade disse que teve uma ação mais forte na gestão, e nós fizemos a gestão democrática, dando oportunidade para todo mundo, o compromisso de participação no governo, de o Jean ter a sua sala, de receber as pessoas, né? Mas de forma que talvez ele, na vontade de fazer algumas coisas ali, não fechou a condução do processo. E foi em função disso que a gente teve algumas tratativas e que realmente culminou num momento assim de tensão, mas que até hoje a gente tem um bom relacionamento. Culminou também na candidatura dele, que acabou, de alguma forma, tendo também influência no resultado eleitoral, né? E respeito, acredito que também aprendi muito com isso, razão porque a gente tem vontade de estar à disposição do município, porque é um aprendizado. Olha com quem eu aprendi, com Nod Pelizete, com Milton Ovos, né?
com o Jean junto e toda aquela estrutura, já teve de direita, de esquerda, de centro, pessoas dos mais diversos partidos e pessoas que tinham uma boa experiência. Mas convivi com outros grandes prefeitos, né? Convivi com Artenir Werner até recentemente, antes de morrer, por amizade, por ter uma relação muito forte com ele também na política. Com o Soldatelli eu era garoto, mas era amigo da família. Eu comecei a trabalhar com o Danilo Schmidt como office boy. E assim são várias famílias que a gente aprendeu. Tem um pouquinho esse veio político também que vem política. Se fala, você faz política todo dia, nessa política de relacionamento. Eu fui por um bom tempo líder sindical, fui tesoureiro do sindicato, tive algumas discussões, demandas para o bem da nossa sociedade sindical. Fui também líder lá na universidade, do DC, sempre envolvido com a comunidade como voluntário, os Brejeiros da Madrugada, o Banco do Brasil. Eu sempre estive envolvido com causas sociais. Então, para mim, isso foi um aprendizado constante. Então, eu tenho uma relação muito forte com as pessoas, né? Até hoje, eu saio na rua, eu ando muito... Sou o mesmo Gariba de antes, né? Ando com as mesmas coisas, do meu jeito, com o meu carro antigo, ou com o meu carro novo, ou com a minha família. Claro, algumas coisas aconteceram e acontecem para a gente, que às vezes mudam, e se nós todos tirarmos as experiências que vêm por aí, sejam do ponto de vista positivo ou negativo, para crescermos e para contribuir, eu não gosto muito da palavra ajudar, para te falar a verdade. Quando a gente escuta alguém dizendo, o governo federal ajudou, talvez a gente já conversou isso fora do ar em outro momento, né? O governo federal ajudou com a enchente, o governo estadual não ajudou, né? Se eu for escolhido para ser o prefeito de Rio do Sul, no futuro, hoje eu sou pré-candidato, é minha obrigação trabalhar em prol daquilo que eu fui escolhido. Então, não é favor nenhum um governo estadual ou federal estar na hora, nesses momentos de mais dificuldade, ao lado dos municípios, né? Temos tantas coisas acontecendo conosco recentemente, agora que nós estamos vivendo. Então, se a gente aprender, e eu vou te contar uma coisa que, para mim, todas as coisas que eu fiz na vida teve os pontos fortes e os pontos fracos. E tiveram alguns momentos que foram marcantes. A vitória como prefeito foi marcante, né? Eu acho que nunca teve um envolvimento tão grande, uma carreata tão grande, que isso está filmado, está gravado. Tem momentos especiais na vida da gente de vitória. Mas o momento que eu mais aprendi foi na derrota, né? Nos momentos mais difíceis. E tu tirar isso, tu sair, no dia seguinte, você perde uma eleição como eu perdi, de cabeça erguida na rua, não é fácil, né? Na noite que você perde, você dá um abraço em todos os teus companheiros que estavam ali, a maioria triste, chorando, e tu levantar o astral, tu ir na casa da tua candidata a vice, levantar todo mundo. Na hora que teus filhos estão indo embora, isso é um momento até de emoção, teus filhos te levar para cima, né, cara? E no outro dia, tu sair na rua de cabeça erguida, é um momento ímpar na vida da gente, é um momento de aprendizado, cara. Então, eu sou muito feliz por ter conseguido aprender com isso. Gariba, 2 oportunidades como vice-prefeito, depois você ganhou uma eleição em que você até esperava o apoio do PSD, que não veio, e você ganhou do PSD a eleição, e na tentativa de reeleição você colocou a Carla como sua candidata a vice. O PSD, através de meios legais, impugnou a Carla. Uma eleição depois, a Carla é convidada para ser vice do PSD e o MDB concorda com isso. Como você recebeu essa notícia e essa decisão do partido? Realmente eu vinha trabalhando, inclusive, para ser candidato novamente, né? Foi um momento difícil, porque a gente queria novamente estar ali, foi bem discutido isso, foi, inclusive, internamente, tínhamos correntes que queriam estar aqui, correntes que queriam estar ali. Foi bastante dolorido também, porque foi uma luta interna, né? Uma briga interna, briga no bom sentido, né? E que frustrou a minha tentativa de volta a ser candidato ou pré-candidato ao Rio do Sul. Mas a doutora Carla foi escolhida, aceitei, claro que me resignei, não fui apoiar candidatura nenhuma, tanto que todos os pré-candidatos, ou os candidatos, já candidatos, me procuraram, né? Tinha o próprio Jean, tinha o Jaime, tinha o Tonete, e queriam, dar um depoimento para nós, e dar o apoio para a gente. Eu respeitei, como fui respeitado em outros momentos, mesmo contrariado, né? Mas respeitei o meu partido, respeitei a doutora Carla, que num primeiro momento
ela se dispôs a estar comigo. No momento difícil da vida dela, ela veio ser veio ser candidata a vice-prefeita comigo, como você bem colocou, e que, por uma questão legal, foi derrubado na justiça, né? E aí ascendeu a ex-vereadora Kika, né? Hoje secretária de Estado da Assistência Social. Olha como as coisas são boas, né? Que a própria Kika, Maria Helena Zimmermann, né? Foi nossa secretária de Assistência Social. Então, ela fala de vez em quando para a gente, olha como foi boa a minha passagem, hoje eu estou aqui. A Kika nos ajudou a construir a farmácia solidária. Eu hoje olho para trás, eu nem lembro tantas coisas boas que a gente faz no trabalho. Mas, voltando, a doutora Carla ascendeu, o MDB apoiou, está aí fazendo parte do governo, tudo que ela pôde fazer em termos de estar ao lado do prefeito, ela, a doutora Carla, mesmo internamente, no nosso partido, ela sempre elogiou o prefeito e sempre teve o respeito que ela vai levar até o último dia de mandato. Isso torna ela cada vez uma mulher mais forte e nos diz quem é a doutora Carla, né? Muitas pessoas não conhecem, não, porque a doutora Carla fez parte da esquerda, através do marido, que foi não sei quantas vezes. A doutora Carla é uma mulher de caráter, uma mulher de posição. Agora a avó, então, ela está... Eu estou muito feliz, assim, também foram momentos de aprendizado, né? Claro que eu gostaria de ter estado lá naquele momento, mas respeitei a posição partidária. E vamos falar agora um pouquinho das ações, Gariba. Se a gente pegar, assim, um período de 4 anos, existem ações, existem obras, existem coisas que ficam mais marcadas, existem coisas que ficam mais em segundo plano na visão da população. A UPA me pareceu uma das marcas do governo Gariba. E ela foi instalada lá no bairro Fundo Canoas. Como é que se deu essa decisão de instalar essa unidade lá, fora de enchente? Muito bem. Eu queria falar sobre gestão, né? Porque quando as pessoas falam, é político, é isso. A palavra política a gente tem que olhar no dicionário e procurar pensar nela. O município precisa, na verdade, de um gestor, seja eu, você, precisa ser alguém que tenha uma noção de gestão. Nada contra pessoa que tenha vontade e que não tenha essa formação, essa experiência. A minha formação na área de gestão de administração, de marketing e recursos humanos. E também de Banco do Brasil, onde eu fiz inúmeros cursos nesse país, né? E a gestão de um prefeito, na minha visão, quanto menos ele aparecer, melhor é a gestão. Desde que as coisas apareçam, que a população esteja feliz, né? Então, nós tivemos a felicidade de trabalhar em conjunto com uma equipe. Nós fizemos gestão com profissionais. Quem era da saúde, quem era da educação, era da educação. E essa decisão da UPA foi uma decisão não do prefeito, uma decisão da saúde, dos profissionais de saúde. Se a gente olhar hoje, e a gente que participou de inúmeras enchentes e situações que aconteceram em Rio do Sul, e coisas do passado, a gente percebe a divisão territorial de Rio do Sul, a gente percebe as necessidades também, agora enchente, quantos postos de saúde demoraram para voltar a trabalhar pelas suas dificuldades de estar aí. Objetivamente, a discussão da UPA e dos postos de saúde, eu uso esse nome, mas é a Unidade Básica de Saúde, foi uma gestão, eu nunca quero ser maior em nada, a gente tem que ser objetivo e cumprir aquilo que a população tem carência e necessita, ou que é a nossa função. Mas eu duvido alguém que tenha investido tanto, ou se preocupado tanto com a saúde como aquele mandato, que não foi eu, foi uma equipe, foi o Jean, foi o doutor Zanis da saúde e outros, né? Eu vou ser injusto, né? Mas veja bem, o Rodrigo esteve lá, nós mapeamos a cidade e verificamos onde tinha as maiores carências, reformamos quase todos os postos de saúde, para não dizer todos, vou ser injusto, e fizemos novas 7 unidades de saúde. Para quem conhecia, 2 exemplos, a unidade de saúde do Taboão, lá na frente da escolinha, era um quadradinho que as pessoas ficavam na chuva, literalmente na chuva, se tivesse muita gente lá, e se tivesse chuva. Lá no Bela Aliança, na igreja luterana, tinha uma sala que é a comunidade da Bela Aliança, a gente tem que ser muito grato, porque até esses dias atrás eles cediam aquela sala para o médico estar lá. Então, fizemos isso, esse mapeamento, fizemos novas áreas de saúde, da área social também, os compromissos nós cumprimos, e a UPA, ela foi para aquele espaço lá, no começo, muito criticada pelos nossos opositores. Na verdade, os que eram opositores foram os que pediram a UPA, na verdade.
A gente pegou isso como um projeto que, aquilo que a gente fala, os projetos que estão dentro da prefeitura, que são bons projetos, quem chegar tem que continuar, tem que levar à frente. E nós pegamos um projeto que estava lá e fomos brigar por ele. Então, foi uma decisão técnica e pensando na população como um todo. Então, ela foi colocada em um lado da cidade, nós hoje temos 3, teoricamente, pela questão do rio Itajaí do Oeste, do Sul e o Açu, né? Mas a UPA foi uma decisão muito técnica, e eu acho que é por esse caminho, eu acho que não, eu tenho certeza, não é achismo, que é dessa forma que as decisões devem acontecer. Por vezes a gente erra, mas eu acho que foi uma decisão, foi uma decisão extremamente acertada. Outra questão de obra, infraestrutura, Rua Rui Barbosa. Teve um problema ali, o muro da Rua Rui Barbosa. Como é que ficou isso? Isso foi resolvido na sua gestão? Isso foi encaminhado na sua gestão? Muito bem. O governo Raimundo, naquele momento, estava utilizando o Votorantim, né, para trocar ela, para agilizar um pouco os processos de poder fazer uma obra, tanto que na própria cidade onde a Votorantim hoje tem aí a sua empresa também, ela acabou aportando muitos recursos para fazer melhorias. E, naquele momento, nós fomos, com apoio das nossas lideranças políticas, fomos ao governador Raimundo Colombo e fizemos um projeto para a revitalização da Rua Rui Barbosa, né? E a Rua Rui Barbosa, foi um contrato, um documento de 4.400.000, se eu não estou enganado, e foi uma obra que em 2 quilômetros, 1,9 km, ela foi toda reformada, ela foi toda feita de novo, a água foi feita, todos os postes foram trocados e toda a área dela foi refeita. E teve esse problema que você falou ali, em determinado momento, um pouquinho antes do loteamento Schroeder, à esquerda, que houve um desbarrancamento. E houve, no momento, e tinha um compromisso do governo do Estado, que ele que fez a gestão, né, dos recursos, da liberação, dos pagamentos, e nós fazíamos o possível para as coisas darem certo conforme foi feito o projeto. E houve aquilo ali, que até hoje não foi devidamente feito, limpar o rio. Agora já tem uma contenção, né? A gente percebe que tem uma contenção ali, mas foi um momento também bastante difícil que nós passamos para fazer o conjunto da obra como um todo. Mas acredito que a sociedade tem hoje uma obra bem feita. E tu deves lembrar que a gente teve uma briga muito grande com o pessoal que queria passar na cidade. E a cidade, o bairro não queria aquele movimento todo ali de carretas passando diariamente, ainda mais que era muito complicado. E a outra parte, que era a parte econômica, os empresários, os caminhoneiros, que queriam passar toda hora. Então, nós chegamos a um acordo que os caminhões passariam de noite, né, das 7 às 7. Teve algumas discussões, a gente foi bastante criticado por uns e defendido por outros, mas o importante é que a obra está aí, é uma obra que está bem feita, eu acredito, né, que está aí até hoje, e que todo cidadão que puder buscar todo candidato que puder buscar alguma coisa para melhorar, principalmente essa questão da mobilidade urbana, que é uma coisa importante para a gente falar, se nós pudermos falar daqui a pouco, é muito importante para a cidade, para todos que usam o Rio do Sul como um caminho. Eu ainda tenho 2 minutinhos para fazer uma pergunta sobre o prêmio Nodi Pelizete de Cultura. Isso ali é meio que, assim, o senhor olha assim, bota na prateleira como uma das ações de governo que o senhor deixa assim, de legado? Na verdade, a gente tem muita coisa para poder falar. E a gente não fez propaganda. Quando eu digo a gente, esse governo, né? Nosso governo não fez propaganda. Talvez o que nós gastássemos por ano, muita gente gasta por mês, né? Em algumas prefeituras. Naquele momento, nós tínhamos, era uma obrigação, era um marco, né? Construir uma lei da cultura. Nós, Blumenau, o Brasil, assim como tem outras leis que têm que ser feitas, como do esgotamento sanitário, né? E eu não sou um cara muito personalista sobre isso, né? Basta você olhar para trás, e nós tínhamos, indo bem lá atrás, que não era da época de você, rodoviária Vittorio Forneloli, foi o prefeito Vittorio Forneloli que fez, né? Temos ali o ginásio Artemir Werner, é uma boa homenagem ao deputado, ao ex-prefeito Artemir Werner. E eu não estou correndo atrás de botar uma coisa com o nome do meu pai, da minha mãe, muito menos meu. E eu achei justo, naquele momento,
porque o NOD foi, eu acredito assim, agora eu vou perder um pouco da humildade. No momento a cultura, para mim, ela a cultura e o esporte, eles estão dentro da educação. Né? Quando nós íamos lá na nossa escolinha, a gente queria ter aquela aula no esporte, queria poder aprender a tocar um violão, alguma coisa. Então, achei que o prefeito NOD foi, olhando para trás, um prefeito que deu muita atenção à cultura. Né? Na parte humana também, mas a cultura ele comprou a antiga Krimberg e ali ele idealizou aquilo. E achei por bem fazer uma homenagem para ele, mas não tomei a decisão sozinho. Né? O William era o presidente da Fundação Cultural, os nomes foram colocados, foram discutidos, e quase que foi unanimidade essa busca de vários nomes, mas unanimidade quase o nome do prefeito NOD, e é justo com uma pessoa que tem uma história bonita com o Rio do Sul e que deixa um legado aí para todos nós, que todos possam. Eu acredito que a nossa sociedade precisa ser um pouco mais humana, do meu ponto de vista, em tudo que é lugar, né? Seja num hospital, seja numa unidade privada, esse relacionamento. Nós somos muito educados, agradecemos, dizemos bom dia, boa tarde, mas às vezes deixamos as pessoas um pouquinho de lado, né? Elas merecem um pouco mais de atenção em qualquer lugar. Tem alguma ação de governo que quis ter feito e que não foi possível fazer em 4 anos? Olha, na verdade, tem muitas coisas que a gente, quando está lá, a gente faz um projeto e no caminho também surgem demandas que você vai agregando, né? Que elas são necessidades em função do desenvolvimento e de tudo que ocorre. Eu vou te falar, quando eu falei de mobilidade, vou usar esse momento até, assim, a gente lá em 2005, se eu não estou enganado, lá atrás, o prefeito Milton, junto com a Associação de Engenheiros do Alto Vale do Itajaí, notadamente engenheiros aqui do Rio do Sul, junto com profissionais contratados pela prefeitura, a gente fez um projeto pensando em Rio do Sul, contando os carros, olhando a nossa estrutura viária. E esse projeto, se não me falha a memória, era um projeto para 20 anos. E hoje a gente percebe, outras cidades também, mas o que importa é a nossa cidade, né? Que muitas dessas ações funcionaram. Veja, a própria Oscar Barcelos foi feita mão única em direção a leste, né? Aristiliano ao contrário, a Dom Bosco descendo, e outros movimentos que foram feitos, outras ações, e que hoje a gente percebe, no final do dia, todos os moradores têm essa dificuldade, né? Tem o horário para chegar ao trabalho, para levar o filho e tal. Alguns também têm algumas coisas que muita gente não dá atenção, que são as nossas chamadas pontes de arame, que isso é um outro assunto. Mas, vamos dizer, eu acho que chega um momento, com certeza chega um momento de rever, de reestudar tudo isso, buscar novamente pessoas que entendem disso, porque muitos de nós entendem do dia a dia, claro, você pode buscar muitas informações do dia a dia, como é que é para o motorista de ônibus, como é para o motorista de caminhão, como é para o cidadão que usa o seu veículo todo dia, para a moto, para a bicicleta e tal. Mas é chegada a hora de fazer um outro momento, de rediscutir isso, e mais do que nunca de ter uma ação proativa de resolver isso. Só para complementar, um momento muito importante que nós tivemos, se a gente olhar mesmo, que vou voltar na Oscar Barcelos, quem tem um pouco de memória percebe como é que era o trânsito de Rio do Sul antigamente, e melhorou muito. Mas como cresceu muito a cidade, tem mais de 70 mil habitantes, acredito que deve ter mais de 50 mil veículos aí, é um momento importante. Mas eu quero deixar aqui um recado. Nós, às vezes, focamos muito num nível e esquecemos as pessoas mais simples, esquecemos aqueles que usam. Inúmeras pessoas falam do Cantagalo, onde eu, às vezes, vou brincar, jogar um dominó. Poxa, mas a nossa ponte, nós usamos para ir trabalhar. E assim, cada bairro que tem uma ponte pêncil, por dizer assim, elas são importantes, elas parece que não são, porque a gente não dá bola, às vezes hoje a gente anda de carro, anda de moto e outra coisa, e esquece dessa pessoa que precisa disso, né? E acredito muito que nós temos que começar a olhar também esse lado desse pessoal que na verdade, claro, nós temos nossos empresários, nossas lideranças que são importantes e que temos que estar sempre de mão dadas. Agora, nós não podemos esquecer daquele que trabalha na empresa, aquele que é a base também, né? Não é porque ele ganha menos ou porque ele mora numa casa mais simples que ele não merece atenção. Ele tem que ter também a dignidade, muito mais. Ele tem que ter o mesmo direito que qualquer um de nós. Certo. Gariba, vamos falar agora da questão partidária. O MDB apresentou o seu nome como pré-candidato, oficializou o pré-candidato Gariba em um evento aqui em Rio do Sul.
Isso pode até ter surpreendido uma parte da população, outra talvez nem tanto, porque muitos partidos que estão aí postados com pré-candidatos veem o MDB como um bom nome para vice, né? Todos querem o MDB, mas querem o MDB de vice. O PSD já foi assim em algumas eleições, o governador já quer que onde o PL puder compor com o MDB que possa, o Jaime gostaria muito, já esteve aqui nessa bancada falando que gostaria de ter na chapa o MDB de vice, mas o MDB vem e diz, não, nós teremos pré-candidatura. Primeira pergunta que eu faço, bem objetiva, o Gariba aceitaria ser vice? Eu tenho que ser um pouco mais objetivo não, tenho que falar um pouquinho mais sobre isso. Nós temos um projeto de trabalhar para o Rio do Sul, e isso aqui não é demagogia, né? O MDB sempre foi um partido, um fala que é de centro, de esquerda, disso, daquilo. O MDB sempre foi um ponto de equilíbrio, não só em Rio do Sul, como no Brasil. E eu fico muito feliz quando o MDB, que tem várias lideranças, e teve também os seus problemas internos, como todos têm, hoje, todos os pré-candidatos aí colocados têm procurado o MDB. O contrário não é verdadeiro. E outros procurem se, claro, que pode lá na frente unirem, né? Mas o MDB é o partido que todo mundo quer ter junto. Todo mundo quer o MDB. Como vice, por que nós não podemos ser candidato a prefeito? Até, respeitando os nomes colocados, nós temos a mesma vontade, as mesmas ideias tão boas quanto, e também temos, eu acho que, o mesmo currículo para poder ter o nosso nome. Se nós temos também a questão de envolvimento. O Jaime colocou aqui, que nos procurou também, e me procurou na minha casa, conversamos várias vezes. O Jaime gravitou em vários países, em vários partidos, acabou estando no PP, partido que ele já teve, e a família do Jaime, não me falha a memória, ele lá atrás, eles eram do MDB, a mãe dele foi pai dele, uma das pessoas filiadas bem no passado, e toda a sua família. E assim os outros pré-candidatos, né, que têm aí colocado. Todos eles pensam que o MDB é um diferencial para fazer eleição. E tem colocado o nome da gente como um dos que pode alavancar a candidatura deles, aí, perdendo até um pouco da humildade, mas não é humildade. A gente é conhecido, nós temos uma história de vida, são 65 anos já, parece que passou muito rápido. Se lá na frente o MDB tomar a decisão, olha, nós, a cidade, porque vamos avaliar, né? Nós vamos avaliar quem é que... Não adianta a gente querer ser prefeito da cidade se a população, naquele momento da decisão, achar, não é melhor o amigo ali. Se o MDB entender que deve ser vice lá na frente, nós vamos submeter a decisão ao partido e a decisão será partidária. Mas eu não tenho problema nenhum, não tenho vaidade nenhuma em, eventualmente, ser um vereador, em não ser nada, em ser só um apoiador, se tiver um nome melhor. Dos nomes que estão aí, você tem alguma restrição com algum, ou você aceitaria sentar e conversar com qualquer nome que está colocado de pré-candidatos em Rio do Sul? Eu, assim, tenho a minha visão de cada grupo, das pessoas. Eu já estive lá com o Milton Ovos, o Tomé já foi nosso... filiado, por sinal, o Tomé, quem filiou o Tomé em algum partido político, foi ele que me convidou para ir na casa dele, foi comigo que ele assinou, foi comigo que ele acompanhou, foi a mim que ele pediu para ascender na política, né? Então, assim, eu tenho vivência com esses grupos, e, logicamente, que eu não vou tomar uma decisão pessoal. Então, o MDB vai conversar com todos os partidos. Existem algumas situações menos ou mais favoráveis, né? Veja aí o exemplo do governador, do Jerry Comper, que é o nosso grande líder. E o MDB, recentemente, teve um comentário que poderia sair do governo, né, o governo estadual. O que eu acredito é que a gente tem que estar muito alinhado para aquilo que é melhor para o nosso município, sem demagogia. E também, volto a dizer, o líder, a pessoa que for prefeito de Rio do Sul, ele tem que ter habilidade para saber lidar com os poderes que estão aí. Nós fomos prefeitos, fui vice, mas convivi com todos, conseguimos recursos, fomos buscar. Você não pode ficar batendo de frente com todo mundo, ainda mais o governador é governador, o presidente é presidente. Nós fizemos o maior projeto social no nosso governo quando tivemos apoio desse governo que está aí, do PT, que muita gente tem restrição, mas também tivemos o apoio do Raimundo Colombo, que era governador. Então, eu não vejo dificuldade. Nós entregamos mais de 600 moradias. Esse é um outro projeto que o Sul tem que retomar. As pessoas estão do lado do rio,
As pessoas estão ali tomando água em pé, a gente brinca, né? Mas as pessoas precisam de uma moradia. Fazer um projeto sério, um projeto que reloca as pessoas dessa área, remodelar as leis, né? Mudar as leis e com o apoio do judiciário, porque senão a gente também não chega. Eu me desculpo, até vou falar no momento. A necessidade, e o momento é esse, do Alto Vale do Itajaí, através dos seus municípios, as suas lideranças maiores, que são as cidades polo com todas as cidades ao redor, de tomar uma decisão se quer melhorar essa questão das grandes tragédias, das enchentes. Porque se não adianta você limpar o rio e ficar aterrando um monte de lugar, talvez até com o produto que está saindo dentro do rio. A gente tem bastante experiência nisso, não quero ser melhor que ninguém, não sou um técnico específico, mas a gente tem o tempo que a gente viveu, nós tivemos, não é por falar, mas o NOD me proporcionou isso, tivemos em alguns locais, universidades na Suíça e na Alemanha, empresas de projetos, coisas que já foram feitas que não deram certo, coisas que foram feitas que deram certo. Então, a gente tem muitas ideias, nós, a população, mas a gente tem que trabalhar tecnicamente e nós temos que ter um projeto um pouquinho mais consistente. Não adianta um fazer pela metade. Hoje, a questão da enchente, ela atinge todo o Vale do Itajaí, né? Taió, que até recente, alguns anos atrás, não tinha. Rio do Oeste, agora Agrolândia. Então, assim, está mais do que claro que as lideranças têm que se unir, aí através dos prefeitos e dos deputados, mas não para contar a história, para ficar falando, agradando, para fazer. Então, tem muita gente agora falando dessa situação atual com o governador. Isso vai dar certo, que não vai dar certo. Tem que começar, tem que fazer, tem que buscar. Sem nós termos objetivos, assim como a duplicação da BR-470, é um sonho, não vai sair. O gás também era um sonho. Em 15 anos o gás esteve aqui. Então, quem não busca, quem não tem projeto, nunca vai conseguir chegar. Bem objetivamente agora, o MDB pode ir com chapa pura em Rio do Sul? Pode ir, sim. E o Nando o ex-vereador Nando seria um dos nomes? O Nando é um grande líder, mas tem várias outras pessoas, né, que também, a doutora Carla está no MDB, e aí tem muitos nomes, sem Mário Miguel e outros. São pessoas, às vezes você tem dentro do grupo pessoa que não está tão ligada à política, mas que é uma liderança emergente, né, que pode ser trazida, né, para o jogo, como diz o outro. Mas eu acredito que no processo político, até lá nas convenções, ainda muitas coisas vão acontecer e possivelmente pode mudar um pouco disso que está aí. Certo. Então chegou na parte final da entrevista, Gariba, e agora não tem jeito, agora é aquele pinga-fogo, aquele jogo de perguntas e respostas rápido, que é a primeira expressão que vem à mente sua aí. E eu gostaria de começar perguntando a sua avaliação. Governo Jorginho Melo. Acho que um governador com muita vontade, é um governador do povo, uma pessoa muito simples. Eu acredito nele. Governo Lula. Olha, o Lula é uma incógnita. Eu tive momentos que nós estivemos muito próximos do governo Lula, né, até porque o PT foi nosso vice. Ele nos contemplou com muitas coisas, como governante, como gestor, nós fomos buscar. Atualmente, eu vejo um pouco de dificuldade, a questão política, o extremismo está dificultando, tanto para um lado quanto para o outro. Essa questão, nós somos Bolsonaro. Hoje em dia eu escutei, desculpe eu complementar, eu escutei, de vez em quando eu ouço e assisto um pouco do Congresso. Um deputado falou assim, agora eu tenho que ser, ou tem que ser do Lula ou tem que ser do Bolsonaro. Então, assim, nós não podemos ir para o extremismo, né, que isso é pior para todos nós. Então, o governo do Lula tem que fazer de tudo para acertar e para tentar fazer o papel dele. Governo Tomé. Governo Tomé, eu julgar diretamente, eu ficaria... eu até porque fomos companheiros por muito tempo e fomos oposição por outro momento e hoje somos posição. Então, acho que ele está fazendo o possível para fazer, com os recursos que tem, o melhor possível. Acredito que tem muitas coisas que poderiam ir melhor agora, no final do mandato, teria que dar um pouquinho mais de atenção para a cidade, né? E também não... E falaram isso para mim, não chorar tanto, né, trabalhar, mas, enfim, eu respeito. A pessoa que dá o nome para ser prefeito de uma cidade merece respeito. Rio do Sul. Rio do Sul é uma cidade que todos nós amamos, uma cidade que acolhe todo mundo muito bem, né, e que nós não vamos desistir dela nunca. Gariba. Alguém que tem muita vontade de contribuir. Eu nasci aqui, eu me dedico à minha cidade. Quero pedir ao cidadão rio-sulense a oportunidade de poder, hoje eu sou pré-candidato, me dá a oportunidade de trazer de novo essa experiência, a minha vontade,
e poder contribuir com a nossa cidade, mas respeito muito a vontade do cidadão rio-sulense e vou continuar trabalhando pelo município de qualquer forma. Eu acho que isso está dentro de mim, eu sou um voluntário eterno. Tá certo. Gariba, quero te agradecer. Sei que agora nessa tua jornada aí de pré-candidato serão algumas entrevistas aí pela mídia rio-sulense e muito obrigado por ter vindo aqui ao programa Um Contra Um. Eu que agradeço vocês e desejo também sucesso no trabalho daqui. Sempre, né? Somos uma empresa de Rio do Sul que precisamos mostrar as coisas que estão aí e que merecem ser discutidas. E agradecemos também a você que tem nos acompanhado, tanto na TV quanto nas redes sociais, o programa Um Contra Um, essa temporada 2024. Obrigado, semana que vem estaremos de volta com mais entrevista aqui no programa Um Contra Um.